E depois há esta questão tecnológica. Os lojistas, para além de ser diferenciadores, também têm que ser tecnológicos, porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Ele é tradicional, ele é de tradição, mas não é antigo, é novo, é avançado, é de futuro. Porque os consumidores hoje estão cada vez mais exigentes. Eu não vejo nada em Amaranto, raras as exceções, que seja diferenciador. Aquilo que posso comprar em Amaranto, compro em qualquer lado. Sem nenhuma diferenciação, sem nenhum acrescento de valor. Não há valor acrescentado naquilo que... Posto isto, então vou para a análise SWOT. Nós, de facto, temos pontos muito fortes. Somos uma cidade com um património edificado muito interessante, que pode ser potenciador, pode ser uma mais-valia para os comerciantes. Pontos fracos. Há uma falta de concertação. Portanto, há uma falta, não é falta de diálogo político. Cada um por si, no fundo, não é? Isso tem a ver com a relação em que os lojistas, porque os lojistas têm uma relação concorrencial. Mas há uma falta de diálogo, não de diálogo político, de conversação dos executivos da Câmara ir saber as condições dos lojistas, mas um diálogo mais profícuo, mais intenso, para que as pessoas percebam realmente para que lado é que nós queremos ir. E depois já há a parte que é extremamente difícil de combater só com um gênio financeiro. Eu já tive algumas propostas sobre essa matéria, de facto nunca tive feedback positivo, que era criar um fundo financeiro em que se agregasse os contributos dos residentes do Concelho de Amarante, um contributo financeiro, com retorno financeiro, como aos fundos de investimento, e esse fundo conseguir canalizar investimento para as zonas de comércio tradicional. Um pouco à medida, não de fundo perdido, obviamente, porque as pessoas que fossem investir no fundo teriam que ter retorno, naturalmente, que isso também faz com que as pessoas que usufruam desses recursos financeiros acabem por ter responsabilidades, não é? Quando se dá fundo perdido, já sabemos fundo perdido, ou seja, não há necessidade de payback do capital nem de rendimento, portanto aquilo ou se cumpre, ou se tem um programa verdadeiramente sério e se cumpre o programa, ou de facto aquilo não resulta absolutamente em nada e as pessoas aproveitam os recursos para outras coisas. Portanto, concluindo, pontos fortes. O nosso centro histórico, a nossa cultura, e os pontos fracos, de facto, é essa incapacidade de trabalharmos em conjunto, de trabalharmos agregados e de criarmos uma estratégia que seja verdadeiramente de sucesso. Muito bem, muito obrigada. Hugo, que pontos fortes, fracos e até também que oportunidades é que poderemos ter no comércio tradicional e até também ameaças? Ameaças, se calhar, aquela que falávamos há pouco, julgo que foi também a questão das lojas chineses. Sim. Se calhar, mas isso no fundo é uma ameaça. É assim, antes de responder diretamente à pergunta, voltar um bocadinho atrás e acrescentar ao que o Domingos esteve a falar acerca dessas estratégias que devem ser concertadas a nível da relação, para já começar com a relação e com essas estratégicas que devem ser delineadas entre todos os lojistas de um determinado centro histórico e reportar isso para aquele plano que falavas mais ao fim dos fundos de investimento. Muitos deles a fundo perdido, outros. Existem vários programas atualmente que a União Europeia permite que visam os centros históricos e incluem-se nessas requalificações as partes das estratégias comerciais. O ser fundo perdido não quer dizer, inevitavelmente, que esses fundos vão ser malbaratados. As regras que hoje estão implícitas nesses fundos são muito apertadas. E o não cumprimento de algumas regras ocorre, e o que é que o lojista tem de fazer? Devolver o dinheiro acrescido da taxa de juros, desde o dia que o recebeu até o dia que o tem de devolver. Antigamente, e reportamos há alguns anos atrás, 10 anos atrás, uma década, obviamente que houve um aproveitamento generalizado desses recursos. Muitos dos fundos que existiam, as pessoas usavam-nos. Mas quando tu pedes dinheiro a fundo perdido, tens por hábito empolar as tuas despesas. Imagina que a tua comparticipação é de 75%, não é? Tu acabas de empolar as tuas despesas para que os teus 75% sejam 100% do investimento. Sim, e com uma razão. É uma razão, e eu explico-te a razão. Existe a lei que está intrínseca a estes concursos, é uma lei tábua rasa, ou seja, é uma lei que não se consegue adaptar. É uma lei que é genérica e não consegue perceber que um estabelecimento, portanto, de restauração, vamos fugir um bocadinho do comércio tradicional, um sistema de restauração é diferente obrigatoriamente de uma loja que vende sapatos, de uma sapataria. E a lei não consegue permitir essas coisas. Ou seja,
do ponto de vista do funcionamento da lei, não é admissível a inserção de certas alíneas que são precisas para o investimento, e o que é que o lojista faz? Impola noutras alíneas para que consiga fazer efetivamente o investimento completo. Há coisas inevitáveis. Há, por exemplo, nestes novos programas não, mas programas antigos, o sistema de prevenção, por exemplo, de alarme, era um sistema que não era comparticipado. Mas não faz sentido. Então temos a renovar uma loja e a proteção a essa loja não pode ser comparticipada? E é o que é essencial. Voltando à pergunta, a Amarante tem efetivamente um conjunto de fatores, começando pelo seu património e por todo o seu caráter e pela sua gastronomia, que nos diferenciam claramente do resto do país. E eu acho que todo o comércio tradicional, dos pontos fortes, exatamente. E acho que o comércio tradicional deve apostar e deve crescer agarrado a essas alavancas que nos permitirão crescer um crescimento sustentável. Não faz sentido não incluirmos, por exemplo, um comércio tradicional que não seja apoiado, por exemplo, que não receba o turismo. O turismo, e ao contrário do que tu dizias, discordo completamente de ti, Amarante tem uma taxa de turismo bastante acentuada. Bastante mesmo acentuada. E, apesar do que os amarantinos pensam, a marca Amarante é uma marca que já é conhecida em muitas partes do país. E há muita gente que vem a Amarante propositadamente pela gastronomia, pela parte cultural, pelo património que temos. E quando essas pessoas se deslocam a Amarante, o que é que elas vão, ladeado a esse conjunto de fatores que as trazem à nossa cidade, o que é que se lhes apresenta? É o comércio tradicional. Ou seja, se não tivermos um comércio tradicional forte, capaz de acompanhar essas tendências, não conseguimos dinamizar nem o comércio, nem essa parte mais turística e mais cultural. Ou seja, é aquilo que eu dizia anteriormente, isto é um conjunto de sinergias que só fazem sentido se trabalharmos em rede. Não faz sentido cada um olhar para si como tirando benefício apenas e exclusivo para si. Tem de ser uma estratégia muito mais abrangente e aí voltamos ao início. Não pode ser a autarquia a tomar as rédeas de tudo isto. Pode potenciar esse entendimento e mais até a associação empresarial, até de que a autarquia é uma das suas funções. É permitir essa correlação e essa permeabilidade de ideias entre todos os lojistas da nossa cidade. Pontos fracos. Inevitavelmente o comércio tradicional carece de um conjunto de fatores que o tornam menos apetecíveis. Ele tem, isto é uma caracterização um bocadinho complicada, porque por um lado sabemos que o comércio tradicional tem todo um conjunto de fatores que o valorizam e muito, mas depois carece de coisas básicas que não consegue suportar. Uma das grandes vantagens, mesmo que nós, porque fica bem dizemos que não, é o estacionamento. Não é prático, nós somos comodistas por natureza. Nós, se não conseguirmos pôr o carro à porta, não vamos à loja em que o carro consegue ficar à porta. É uma mentalidade, nem é má ou boa vontade das pessoas, é uma coisa que está tão enraizada na nossa cultura, o carro ter de ir a todo o sítio. E quando passamos para o comércio tradicional, temos logo essa barreira em que o carro não pode ir à porta da loja. E bem, porque é uma zona onde privilegiamos o andar a pé, o desfrutar daquilo que a cidade tem para nos oferecer. Esse é um dos pontos fracos que o comércio tradicional tem. Há um conjunto, também temos a própria escala de mercado, é uma escala completamente diferente, não podemos comparar uma escala de um pequeno comércio com uma grande superfície comercial. Temos muitas das vezes o espaço e a imagem que não é corretamente bem trabalhada, isto é, continua-se a assumir aquele conceito de que a porta está aberta, os clientes vão aparecer, ou seja, não se preocupa, o lojista muitas das vezes não tem a preocupação de cativar os clientes, porque o cliente 2 é um cliente exigente, vai a um sítio, mesmo que o produto seja bom, mas se o atendimento não for bom, nunca mais lá volta. Ou seja, há esta necessidade e aí a formação, que muitas das vezes os lojistas não possuem essa formação para acompanhar estas novas tendências. Por isso, e para resumir, acho que isto deve ser uma estratégia concertada, que pretendamos combater, muitas das vezes não é possível, mas minimizar muitos desses pontos fracos para conseguir convergir para um crescimento sustentado do comércio tradicional em Amarante, porque, a meu ver, tem efetivamente uma grande potencialidade, já tem vindo a desenvolver uma dinamização interessante, mas podemos chegar evidentemente muito mais longe. Muito bem, muito obrigada por estas considerações finais. Cláudio, gostava também de ouvir, para terminarmos, a tua opinião, que pontos é que podemos aqui elencar como pontos fortes, fracos do comércio tradicional, e já agora, se quiseres também deixar que oportunidades e que ameaças é que poderemos estar aqui a falar nesta análise. Bom, o que já foi dito já vem muito de encontro à minha opinião.
É claro que o comércio tradicional vai sempre destacar-se pela proximidade que tem, ou tem clientes que já estão fidelizados à casa, ou se são casas recentes, são daqui de perto, portanto são pessoas conhecidas. Tudo isto são aspectos fortes. O património que Amarante tem, os turistas que vêm a Amarante, o atendimento personalizado e familiar completamente diferente do atendimento em série que existe nas grandes superfícies. Tudo isto é de valor, mas claro, existem pontos fracos que, como já disseram, são básicos e que, apesar de básicos, continuam a existir e continuam a prejudicar o comércio. Portanto, o comércio asiático é um deles. A seguir, a pouca flexibilidade de horários também prejudica, ou seja, a hora que a loja está aberta é a hora, o período laboral. O estacionamento também, o português é por si só, come de nós, é mais fácil onde a loja esteja pertinho do parque de estacionamento. Desculpa, mas o problema do estacionamento é que de facto é um problema grave. Mas o Porto também tem problemas de estacionamento. Quase todas as E Lisboa cidades, também tem, e o comércio tradicional Braga também não funciona, se estaciona tem evoluído de maneira... Mas É aí que eu tenho de acrescentar uma coisa. Há de reparar, nos grandes centros urbanos, o que é que tem acontecido? É que as lojas tradicionais começam a ser lojas de shopping. Pois é isso. Ou seja, há esta inversão. O estacionamento é um problema, mas o que é que muitas das vezes acontece? Por exemplo, em Braga, o que é que aconteceu? Houve a massificação dos parques subterrâneos. Ou seja, já que há essa necessidade, a forma de combater é simples. Tem de se criar o estacionamento. E há estudos que mostram, comprovam isso mesmo, que o fluxo de pessoas nos centros, antes de haver esses parques subterrâneos e depois de haver os parques subterrâneos, obviamente têm de pagar, e muitas vezes o estacionamento até é caro. Mas muitas vezes as pessoas precisam pagar, mas de subir e estão na rua. Agora, ter de andar 100 ou 200 metros, ficam em casa, ou então é mais fácil ir ao shopping, estacionar o carro e estão... Nós só não podemos é fazer estacionamentos como aquele que está à beira de Navarras, não é? Porque aquilo não é propriamente uma montra agradável para um turista, não é? Esses parques de estacionamento nas grandes cidades, de facto, são parques de estacionamento subterrâneos. Isso são investimentos de envergadura, mas também são apostas que se fazem. Agora, parques de estacionamentos como aquele que vimos ao lado de Navarras, realmente é útil, é prático, de facto é, mas tem efeitos do ponto de vista arquitetónicos um bocado... É uma coisa diferente, aquilo é um silo de estacionamento, sim. A estética daquilo é questionável, é muito questionável. Não entrando por aí, lá, por exemplo, não se podia fazer parques de estacionamento subterrâneos. Em Amarante é raro o sítio onde se pode fazer parques de estacionamento subterrâneos. Então também não podemos ir por aí, não é? Ou seja, é um não podemos problema. pensar em lojas que o carro possa ficar dentro da loja. Só para vermos. Estávamos pontos fracos, portanto... Estávamos nos pontos fracos. É claro que muitas vezes os preços... que têm que praticar um preço mais elevado, não é? Porque têm que atingir também, não podem ter prejuízo. Portanto, há todo aqui um leque de entraves que têm que ser trabalhados. E sim, como já aqui foi falado, a Associação Empresarial, se calhar mais que a autarquia, muito mais que a autarquia, inclusive, promover uma formação, convidar quem queira participar e tudo isto, acreditamos que no futuro tenha mais benefícios. Muito bem, muito obrigada também, Cláudia. Rita, o comércio tradicional muitas vezes se diz que está pelas ruas da amargura, mas se calhar não será tanto assim. Que análise é que podemos fazer para ajudar a sustentar ou não esta afirmação? Pontos fortes do comércio tradicional, fracos e também, eventualmente, que oportunidades ou até ameaças? Nós temos já aqui vindo a fazer uma análise sobre o que era o comércio tradicional e qual é a nossa opinião sobre o futuro, o passado futuro do comércio tradicional. E, efetivamente, politicamente, a autarquia tem um papel essencial na promoção e desenvolvimento da cidade, não tendo diretamente um papel sobre a dinamização do comércio tradicional. Tem sobre a dinamização económica, mas... nesta questão em específico, a Associação Empresarial assume um papel essencial, com o apoio da autarquia, naturalmente. É claro que Amarante tem vários pontos fortes. Nós temos a nossa localização, temos a nossa beleza arquitetónica, é um deleite para todos passear na cidade e fazer compras, naturalmente. Temos uma coisa que se calhar deixa muita gente triste, mas que é muito boa para o comércio tradicional, que é o facto de não termos centros comerciais, porque tudo isso acaba por, se calhar, afastar as pessoas do comércio tradicional, mas também temos pontos fracos. Temos uma falta de diferenciação
grande. Temos uma dificuldade de adaptação às novas tecnologias, a novos planos de negócio, a uma renovação da imagem das lojas, a que acresce também o facto do nosso edificado estar a necessitar de renovação, e eu creio que isso tem naturalmente de partir da iniciativa privada, mas a aprovação da ARU deu aqui uma alavanca importante, tanto quanto me parece. As rendas são também muito elevadas na nossa zona histórica, e tudo isto cria aqui alguns entraves a que se fixem, se calhar, novos comerciantes, que acresce também alguma dificuldade na mobilidade e no estacionamento. A dificuldade de mobilidade já foi suplantada pelo VIA, que, tanto quanto sei, está a ser um sucesso, mas tudo isto tem de ser avaliado a longo prazo, porque ainda está numa fase inicial. Mas já têm sido promovidas uma série de iniciativas para promover o comércio. Falamos no Comércio Investe, mas podemos falar também da Amarante Cidade de Presépio, já que estamos na época natalícia, e esta iniciativa, promovendo exposições de presépios, peças de teatro, concertos, fogo de artifício, que ocorreu a quando da inauguração da árvore de Natal. Temos um pinheiro com 35 metros, que será com certeza alvo de muitas fotografias durante este período. Muitas selfies irão fazer. E localização em redes sociais. E tudo isto ajuda a movimentar as pessoas. No ano passado, eu recordo-me que a Câmara isentou de taxas o comércio tradicional pela ocupação da via pública, a utilização do domínio público nesta época natalícia também. No ano passado, este ano, a Associação Empresarial de Vila Mié também teve uma iniciativa muito engraçada na promoção do comércio tradicional, que convidou a população a namorar no comércio tradicional, e então as pessoas, fazendo compras na época do Dia dos Namorados, habilitavam-se a ganhar prémios, e havia um sorteio, era uma coisa muito gira. Também a Feira de Moda Amarantina é uma iniciativa muito interessante, que promove, em conjunto com os comerciantes, o artesanato e a cultura, promove o nosso turismo, impulsiona o turismo, mas também promove o comércio tradicional. Isto tem de ser tudo pensado numa lógica integrada, porque nós não podemos pensar em comércio sem pensarmos em emprego, não podemos pensar em comércio sem pensarmos em desenvolvimento urbanístico, em melhoria das acessibilidades, e é toda esta lógica de promoção da cidade e desenvolvimento da cidade que nós devemos ter em mente. E é preciso, por isso, também valorizar o empreendedorismo, qualificar o nosso tecido empresarial, apoiar as pequenas e médias empresas, inovar e apoiar a cooperação empresarial, e todos estes são passos que estão a ser dados, mas que levam o seu tempo. Muito bem, muito obrigada também, Rita, por estas considerações finais. Isabel, ser a última a falar muitas vezes tem destas coisas, que é, depois de tudo isto que já aqui foi dito, o que é que podemos ainda nesta análise, o que é que podemos acrescentar? Ora, muito bem, eu costumo dizer que eu sou uma amarantina ferrenha. Amarante é uma cidade por si só, que é belíssima, temos uma linda paisagem sobre o Tâmega, e sem querer ser demasiado poeta, temos uma grande gastronomia, nomeadamente nos termos dos doces, temos um vinho verde que é de beber e chorar por mais, temos um artesanato mesmo muito bom, temos que valorizar o que é nosso, não temos? Exatamente, Amarante tem verdade. de facto muitos pontos fortes. Beber e chorar por mais, se calhar não foi, se calhar... E chorar por ter bebido demais. Só se for isso. Sim, com certeza que já deve ter acontecido, não sei, pelo menos comigo ainda não. Já percebi. Pelo menos ainda não. Amarante tem, de certa forma, grandes pontos, e há que aproveitar isso para fundamentar, já me perdi. E há que usar esses pontos fortes, para que, de certa forma, o nosso comércio tradicional seja valorizado, porque perdeu-se o enraizamento e perdeu-se grande parte do nosso comércio. Uma coisa que ainda não foi dita, e lá está a minha responsabilidade de inovar por ser a última a falar, eu acho que se prende muito também pelo princípio da confiança que a lei traz, porque as leis estão em constante mutabilidade. Vou dar um exemplo, por exemplo, o exemplo da lei do tabaco. Quando saiu a lei do fumo ou da lei do tabaco, não se poderia fumar em espaço nenhum.
Agora já se pode fumar porque aumentaram lá aquelas coisas, não sei como é que se chama. Sim, exatamente, a ventilização. Por isso, acho que as leis têm que também transmitir alguma confiança ao seu público-alvo, neste caso seriam os comerciantes. Depois, por fim, eu ainda não tinha falado da ARU e não poderia falar de comércio tradicional sem falar na revitalização urbana. Ora, a criação de um programa de revitalização urbana é essencial para que os seus proprietários possam reabilitar os seus prédios, como toda a gente sabe. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta em que se poderia, por exemplo, aplicar parte do IMI e criarmos uma linha de crédito bonificada para a requalificação urbana, dirigida aos proprietários que, de facto, não têm possibilidades para reabilitar os seus imóveis. Ao criar uma bolsa de arrendamento com investimento público e que seja controlada, iríamos libertar as famílias do excesso de endividamento, nomeadamente, por exemplo, na compra de casa. Sabe-se, é um facto e é consensual que nos últimos anos grande parte das famílias se endividaram na compra de casa nova, exatamente. E, de certa forma, nos últimos anos Portugal apostou muito no setor imobiliário através da compra de casa nova. Neste momento, as famílias estão endividadas e a reabilitação urbana será, sem dúvida, uma componente muito importante. Caberá também às pessoas e aos cidadãos aplicá-la na prática. Muito bem, muito obrigada uma vez mais. Assim terminamos o nosso debate de hoje. Obrigada a todos por terem estado aqui connosco ao longo destes minutos, que foram bem longos de debate. Resta-me agradecer-lhe a preferência e a companhia. Já agora, aproveitar para desejar também boas compras. Muito obrigada e até ao próximo programa.